Oi pessoal, aqui é a Lúbia. Aqui é Lucimar. E nós somos da AlfaFip, Alfabetização Financeira para Professores. Esse espaço é um espaço onde a gente quer compartilhar com vocês as nossas experiências a partir do aprendizado de educação financeira e o quanto aprender sobre finanças tem transformado as nossas vidas e também as nossas práticas em sala de aula, tornando elas mais significativas para nós e também para os nossos alunos. Se fez sentido para você, compartilha, se inscreva aí no nosso canal e dê um like. Estamos esperando vocês no canal! Oi, agora a gente vai nessa tarde oportunizar para vocês um pouquinho de uma conversa entre professores, falando de um congresso que a gente está participando, que recebeu ontem uma palestra com o José Pacheco da Escola da Ponte. E ele trouxe para a gente tantos pontos de reflexão que a gente achou por melhor fazer uma gravação de um vídeo essa semana para bater esse papo com vocês, trazer algumas coisas para discussão. E a gente vai começar falando uma frase que ele iniciou e que para mim causou muito espanto. A educação do futuro está no Brasil. E eu fiquei pensando assim, nossa, como assim? Eu sempre escutei que a gente é tão atrasado em tudo, né? Como que assim o futuro está aqui? Não entendi muito bem o que significa isso. E na sequência ele já emendou falando sobre a síndrome do vira-lata. E aí você entendeu por que te causou espanto entender como assim a educação do futuro está aqui, que fala da síndrome do vira-lata. Essa síndrome do vira-lata é a gente achar que a gente é sempre inferior. E isso é uma característica aqui de nós brasileiros, infelizmente. A gente acha que a gente sabe nunca é o suficiente, que a gente não é bom o bastante. E na área da educação não é diferente, a gente também não se vê bom o suficiente. E aí de verdade a gente não consegue valorizar o que a gente tem e a gente quer se espelhar em coisas que estão fora, né, que não são do nosso país. Então, inclusive, o José Pacheco, da Escola da Ponte, né, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala, olha, vocês não precisam vir aqui buscar modelo de nada, vocês já têm pessoas maravilhosas aí no Brasil, vocês têm pessoas que estudaram, pesquisadores de muito tempo, é só vocês olharem para o material que vocês já têm. E ele cita algumas pessoas, né, o Paulo Freire, que todos vocês conhecem, Lauro de Oliveira, que eu sinceramente não conhecia e que depois desse congresso eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que é essa importância dele. E fala muito sobre a questão de você colocar o jovem enquanto protagonista no seu aprendizado. Então, assim, ele já trazia desde a década de 60, 70, a ideia de que não é a escola que determina aquilo que a criança deve aprender, mas que o próprio jovem já consegue reconhecer aquilo que é importante para ele e que, por consequência, ele tem, então, esse protagonismo, assumir esse papel de autor do seu próprio processo de aprendizado. Ele também fala da Maria Nilde, que não sei se vocês conhecem, mas ela também tem um papel muito importante dentro do processo educacional. Ela trabalha com os colégios vocacionais, né, os ginásios vocacionais, também na década de 60, né? Década de 60, 70, aonde dentro desses colégios as coisas que eram colocadas estavam muito naquilo que a gente tem buscado hoje em 2021 dentro das escolas, né? Pelo menos dentro do discurso das escolas, que é formar seres humanos livres, criativos, cidadãos capazes de reconhecer e transformar o território onde vivem. Uma coisa que parece para nós tão recente, né, nossa, que moderno agora, já era pensado desde a década de 60, com experiências bem significativas. E nesse sentido, ele trouxe a gente para pensar uma série de pontos. Então quer dizer que a gente tem tudo isso aqui no nosso país, tantas coisas boas, e a gente não precisa ir fora, a gente já tem aqui o que a gente precisa. E é hora então de refletir um pouco sobre essas questões. E aí ele traz para nós algumas perguntas que vão nos conduzir nesse processo de transformação. São 7 perguntas que, segundo ele, nós educadores temos que nos fazer para ver se verdadeiramente
essa escola do futuro deixe de ser uma escola do futuro e passe a ser uma escola do presente. Porque já tem décadas que ela é colocada como a escola do futuro e se a gente não começar a mudar a forma como a gente pensa, ela não vai sair do papel nesse sentido. Ela precisa se transformar em algo concreto, algo real. E aí ele vai trazer para nós, então, 7 perguntas, 7 questões que vão nos ajudar, então, a refletir um pouco sobre como fazer essa transformação tão necessária dentro das escolas. Pergunta: por que aprendemos? Por que nós aprendemos? Segundo ele, só existe uma razão para a gente aprender: para se comunicar. Um bebê ele aprende a chorar porque ele tem uma necessidade, ele precisa que a mãe dê mamar, ele precisa que a mãe troque. Então o que ele faz? Ele chora. A criança aprende a fazer birra por causa de ter esse desejo e essa necessidade de se comunicar. Então o objetivo primeiro do porquê nós aprendemos é porque a gente tem a necessidade de se comunicar. E aí ele vem para a questão número 2. E o que nós devemos aprender? Quais são esses aprendizados essenciais? E aí você tem que refletir. O que verdadeiramente é importante para mim? O que eu tenho que aprender? O que faz verdadeiramente sentido para mim? Porque às vezes existe uma série de coisas que você não vê sentido em por que aprender. E se você não tiver isso, o que eu tenho que aprender? Por que eu tenho que aprender isso? Eu quero tirar uma carteira de motorista. Então, eu tenho que aprender a dirigir um carro, isso se torna essencial. Eu preciso aprender isso, né? Então, você primeiro precisa entender o que você deve aprender. Eu quero fazer um bolo. O que eu devo aprender? A Separar os receita. ingredientes. Exato, o tempo que eu vou ter que colocar no forno. Então, a gente precisa entender o que é essencial primeiro, né? Depois vem a terceira indagação. Quando se aprende? Toda a vida. Por toda a vida a gente aprende. E você sabe que você falando isso, a minha mente foi lá no último encontro que a gente teve, que a gente falou sobre o livro do Pai Rico, Pai Pobre, que a gente falou sobre essa questão do questionamento do filho lá da Sharon, mas por que eu preciso aprender? Né? Por que ele fez aquele questionamento lá atrás? Porque ele não via sentido no que ele estava aprendendo. Na verdade, o que o Pacheco disse foi, a gente aprende, mas a gente aprende porque aquilo vai fazer sentido pra gente de alguma forma. Pra gente se comunicar, porque é uma coisa que vai fazer a gente crescer. A partir do momento que a gente não vê sentido naquilo, então aí a gente não vai aprender. Que talvez é aí a grande discussão nossa sobre a educação. O que de verdade as crianças estão aprendendo? Elas estão aprendendo ou elas estão sentadas na sala de aula, uma atrás da outra, só ouvindo, né? A gente costuma olhar para a carinha deles e falar, entrou aqui e saiu aqui. Por qual motivo será que entrou aqui e saiu aqui? E às vezes a gente se vê com uma série de conteúdos que nem nós mesmos somos capazes de dizer qual que é a verdadeira importância daquilo. Essa questão que ele coloca, quais aprendizagens são essenciais. A gente se perde num emaranhado de conteúdos, mas a gente não consegue dizer daquilo ali o que é verdadeiramente essencial. E aí a gente se vê, então, reproduzindo coisas que fizeram conosco e querendo que as pessoas continuem a acreditar que aquilo faz sentido para elas. Mas de verdade não faz sentido. Não faz sentido para nós que estamos ensinando, não faz sentido para o outro que está aprendendo, porque de verdade toda essa estrutura da escola precisa ser repensada. E um dos elementos que ele coloca aqui, que eu gostei muito, foi colocar que esse período de pandemia ele é uma oportunidade para as escolas. Então, em meio a todo esse caos, a todas as desgraças que aconteceram, a pandemia para a educação ela pode ser vista como uma oportunidade de se refazer, de se ressignificar, de se transformar a partir das necessidades que foram sendo colocadas. Tanto da questão da forma, né, da questão dos meios digitais, quanto da própria formação dos professores que se viram de uma hora para outra tendo que assumir coisas, aprender coisas novas para atender aquela necessidade. Alguns conhecimentos se tornaram essenciais para nós e aí a gente foi atrás, a gente aprendeu e a gente viu que a gente era capaz
E um pouquinho da síndrome do vira-lata já foi ficando. Não, eu dou conta, eu consigo fazer. Eu consigo dar uma aula online, eu consigo me apropriar dessa tecnologia, eu consigo criar estratégias para os meus alunos conseguirem participar, ainda que não seja de uma forma presencial. Então a gente foi se vendo um pouco mais capaz. E aí depois ele emenda a quarta pergunta. E aonde se aprende? E aí ficou mais evidenciado ainda. Só dentro da sala de aula, naquele quadradinho onde o professor ensinando para mim? Não. Onde se aprende? A gente aprende em todo lugar. A gente aprende na rua, a gente aprende na praça, a gente aprende na escola, a gente aprende em casa. E aí a hora que ele falou isso na palestra, eu lembrei de uma palestra anterior que foi com o Daniel Uducuru, que ele falou, ele contando como é que ele aprendia as coisas quando ele era criança. Que foi feita uma pergunta para ele de como que ele se transformou nesse escritor famoso que ele é e tal, e ele falou, por incrível que pareça, eu odiava ir para a escola. Eu fui para a escola porque eu fui obrigado. Porque de verdade, onde foi que eu aprendi foi com os meus antepassados. Então foi na floresta, foi aprendendo sobre ler a natureza. Ele falou sobre isso, ler a natureza. Então ler o rio, ler a mata, ler o clima, ler o comportamento dos animais. Isso de verdade trouxe um aprendizado para ele, porque o aprendizado não vem só de quatro paredes entre um professor e um aluno. Vem dali também? Claro que vem, a gente não está aqui desmerecendo isso. Mas o aprendizado, ele acontece em todo lugar que estamos, né? A partir do momento que estamos interessados em aprender aquilo, né? E sentido, né? Exatamente, precisa fazer sentido pra gente. E a internet, o celular. Eu ainda me lembro de antes da gente chegar nesse período da pandemia, das crianças terem discussões a respeito se podia ou não levar o celular para a escola. E isso foi motivo de assembleia, reunião de pais, reunião de professores, onde alguns se posicionavam contrários, outros a favor, outros se mantinham meio que ali no cima do muro. E agora o celular, ele é uma ferramenta que, assim, eu não consigo vislumbrar não utilizá-lo mais. Seja porque nem todo mundo está conseguindo ir presencial, então ainda permanece precisando disso. Seja para aqueles que estão na escola, às vezes acessarem a plataforma para poder responder alguma atividade. Então, assim, de uma hora para outra, um instrumento que era meio que endemoniado entre a gente passa a ser uma ferramenta que colabora. Então, assim, a gente foi colocado numa condição de repensar. E é possível usar como um instrumento mesmo de trabalho, né? Às vezes mais do que necessário. E depois ele traz um outro questionamento. Com quem ou com o que se aprende? A gente aprende com o outro. A gente sempre aprende com o outro. O outro está aqui para nos ensinar. E nós também somos instrumentos capazes de oportunizar ao outro aprender com a gente. Então, esse aprendizado, ele acontece dessa forma. Seja você lendo um livro, você está aprendendo com o outro. Seja assistindo um vídeo, aquele outro que está do outro lado, ele também é um instrumento que vai colaborar para você poder dar um passo dentro daquele processo de aprendizado, né? E ele usa uma frase que para nós fez muito sentido, a gente estava comentando antes aqui de gravar, que quando um discípulo está pronto, o mestre, ele surge. Quando você está preparado para aprender, quando você tem a sede do conhecimento, o conhecimento ele vai se fazer presente através desse outro que vai chegar até você. E isso em diversas áreas. Para nós, dentro da educação financeira, que é um dos elementos importantes que a gente tem hoje, que norteiam a nossa vida, as coisas foram aparecendo e hoje a gente compartilha com vocês e a gente se comporta como as meninas que aprenderam a ver, onde assim fala, gente, e vai ter uma palestra tal, e a gente assiste, aquilo faz todo sentido para nós, e aparece a sugestão de um livro, e aí um curso para você se inscrever, ou seja, a todo momento tem alguém que sabe um pouco mais para ajudar a gente a trilhar esse caminho que a gente está construindo. Então a gente vai, aos poucos, se transformando a partir da experiência do outro, que é um pouco o convite que a gente faz para vocês, né?
dentro dos nossos encontros, dentro das nossas postagens, é compartilhar um pouquinho com aquelas pessoas que querem, de fato, se transformar, ter a oportunidade de vivenciar um pouquinho daquela experiência que nós estamos trazendo, e se aquilo de alguma forma faz sentido, é se apropriar daquele conhecimento e aplicar aquilo que serve para que você possa dar os seus próximos passos. Depois, a gente tem também um outro questionamento. E como se aprende? Como que eu vou aprender? Como sabemos que aprendemos, né? Como sabemos que nós aprendemos. Exato, amiga. Na verdade, são as duas questões, né? Como se aprende, e aí ele traz um pouquinho dessa questão da teoria do Vygotsky, do mediador, Sim. né? Dele, que é o que a gente conversou um pouquinho agora nessa anterior. De você conseguir estar próximo daquele que sabe um pouco mais naquele assunto, para que ele te conduza a um passo além. E aí, na sequência, como nós sabemos o que aprendemos? E aí ele traz uma questão. Ele fala sobre as provas, né? Teoricamente, as provas deveriam ser formativas, sistemáticas e contínuas. As avaliações, né, segundo lá a BNCC, deveriam estar nesses parâmetros. E que a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. E por que ele fala isso? Porque de verdade a gente sabe que a gente aprendeu uma coisa quando a gente bota aquilo em prática. Eu só sei se realmente aquele assunto, aquele tema deu significado para mim, transformou minha vida, a partir do momento que eu começo a carregar aquilo para mim, né? Na minha prática, no meu dia a dia. E com uma prova mensal, isso não é mensurável, né? Não existe de como. E ele usou uma frasezinha: a prova não prova nada. Uma prova não prova nada. E assim, você já deve ter tido a experiência, tanto enquanto um aluno que se preparou, você estudou muito, você sabia o conteúdo e você fez uma prova, e no momento que você recebeu a nota, você falou: gente, deu branco, eu não consegui lembrar nada, tirei uma nota ruim. Aí quando você sai da prova, você fala: gente, eu sabia, a resposta era essa, essa e essa. Ou seja, aquela nota, ela não é nada daquilo que você sabia. E o contrário também. Aquele que tira uma nota ótima porque colou de alguém, porque escreveu no braço, porque tem um papelzinho anotado, porque tem uma boa memória, foi capaz de guardar algumas informações que coincidentemente foi aquilo que você perguntou. E alguns alunos que você olha e fala assim: gente, mas ele é tão participativo nas aulas, o que aconteceu? Aconteceu que ele ficou nervoso, alguma coisa de ordem emocional podia estar acontecendo naquele momento e ele não deu conta de fazer, mas de verdade, uma prova não significa nada. Agora, é difícil pra gente sair disso, né? Sim. Porque você tem todo um contexto. Você tem pais que esperam, você tem o próprio aluno que espera, e você, enquanto professor, foi a forma como colocaram para você a verificação do seu A aprendizado. própria instituição escolar nos cobra isso, né? Você tem datas, né? Tem escolas que têm datas periódicas, tal data, de tal data, tal data, você tem que dar conta de tantas provas, com tal e tal conteúdo. E aí, assim, totalmente desconsiderando quem é o seu aluno. Porque assim, todo mundo tem que ter chegado àquele determinado momento do aprendizado para você aplicar a sua prova. Mas espera aí, e se naquela semana os meus alunos não conseguiram chegar naquele conteúdo, mas a prova vai ser baseada naquilo? Sim. Então são coisas muito malucas. Quando a gente para pensar, não faz nenhum sentido. Mas a gente reproduz de uma forma automática, porque afinal de contas as coisas sempre foram desse jeito. E ele vai usar uma expressão mais pra frente que fala que é a síndrome da Gabriela. Eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. Ou seja, você é daquele jeito e ponto, e as coisas não vão mudar. E na verdade o que ele traz, a proposta é totalmente diferente. Para que a gente repense as coisas que acontecem hoje na escola, e pensando nessa questão posterior que a gente deseja de uma escola mais participativa, com crianças efetivamente que estão envolvidas com o processo, mas se a gente continuar com o modelo de escola tradicional, a gente não vai conseguir isso, né? Como sair do modelo tradicional de escola, né? E ele mesmo usou um termo, a hora que ele falou, eu falei: nossa, será que eu posso fazer isso, né? Ele falou assim: o professor tem que desobedecer. A partir do momento que a gente está trabalhando conivente ali com uma escola tradicional, claro, tem tudo
tem várias coisas por trás disso, a gente não vai sair por aí também fazendo baderna, não é isso. A questão é, como assim eu vou aceitar tudo isso, falar amém, acreditar em outra coisa? No fundo, eu acredito numa escola diferente. Porém, eu não faço nada para essa escola ser diferente, porque eu estou ali exatamente do jeito que tem que ser. E ele vem com esse termo, que o professor deveria aprender a ser desobediente. Uma coisa é o que deveria ser, uma coisa é a legislação. Que legislação é essa que conduz o nosso caminho de professor, né? Como fazer para que a gente consiga transpor esses muros? E aí vem a questão dos obstáculos, né? Ele aponta que o primeiro caminho é você reconhecer os obstáculos. Então você já reconhece, você sabe de todas as coisas, para depois você propor formas de ultrapassar. Então ele vai fazer um levantamento de que obstáculos são esses. E aí a gente vai elencar para vocês agora que obstáculos são esses que nós professores enfrentamos e que não conseguimos efetivamente colocar essa tão famosa escola do futuro nesse presente que a gente tem agora. E aí o primeiro obstáculo que ele aponta pra gente sou eu mesmo. E aí ele fala assim, a minha cultura profissional. Então ele fala literalmente que nós fomos formatados. Então a gente, enquanto aluno, né, enquanto estudante, a gente teve uma experiência, a gente teve uma formação. Dentro da nossa própria formação de professores, e ele traz bastante assim, a responsabilidade dele enquanto uma pessoa que trabalhou muito com essa formação de professores, que ensinou os professores a terem esse modelo educativo. Então eu, enquanto professor, eu também fui aluno. E como que era ser aluno na minha época, né? E aí ele vai falando um pouquinho. Ele fala que antigamente a escola do século XIX ela foi pensada para atender um determinado modelo de sociedade, aonde você tinha essa questão das regras, de horário, uma coisa mais voltada para esse modelo de indústria mesmo, muito sério. E aquele modelo de escola, ele atendia de uma forma muito plena essas necessidades. A gente estava conversando aqui um pouco mais cedo, falando a questão do sinal. A gente já voltou com as aulas presenciais e aí as crianças chegam e vão tomar café. E tem sinais na escola, né, de troca de aula, de entrada, de saída. E às vezes toca o sinal, eles ainda estão comendo, eles param de comer na hora, e você fala, não, pode terminar e tudo. Mas já está intrínseco neles essa questão, não, tocou o sinal, eu tenho que parar de comer. Então a minha fome está condicionada a um sinal. Eu me levantar para ir no banheiro está condicionado a um sinal, entrada, saída, que é mesmo um modelinho de fábrica, né, que a gente tinha. Mas a gente continua com esse modelo, mas as necessidades do mundo de hoje, elas são muito diferentes do século XIX. E por que a gente continua fazendo isso? Então, assim, primeiro é preciso reconhecer que essa formação que eu tive, que esse meu eu, que está acomodado dentro desse contexto, ele não precisa ser assim. Ele é um obstáculo no sentido assim, é a minha formação, é a forma como eu me formatei, porém, do mesmo jeito que eu me formatei daquele jeito, eu tenho a possibilidade de me reprogramar, de reformatar, né? Vou mandar formatar esse computador, eu vou mandar formatar essa mente aqui também. E aí a gente falando um pouquinho sobre a questão das finanças, que é o nosso assunto, nós tivemos uma educação financeira, ou melhor, nós não tivemos uma educação financeira, uma relação com o dinheiro, onde para mim em especial era colocado que o dinheiro ele era sujo mesmo, fisicamente sujo, que era uma coisa que você não devia pegar, que você precisava lavar as mãos, que dinheiro era para pagar conta, que pessoas ricas podia ter roubado, porque da onde que veio esse dinheiro todo. A gente tem algumas crenças, que a gente chama até de crenças limitantes, que elas moldam a forma como a gente vai então reagir com isso. E na nossa prática docente também não é diferente. A gente segue um modelo de coisas que fizeram com a gente. Então, enquanto aluno, a gente foi formatado para ter um determinado comportamento. Depois, quando eu fui para a universidade, os meus professores fizeram comigo o mesmo que fizeram com eles. Então, eles me ensinaram a forma de dar aula que eles aprenderam quando eles eram estudantes. E isso é meio que automático. E o que está sendo proposto aqui é que a gente
Enxergue isso, olha, você consegue ver que você foi formatado? Que isso não é algo natural, é algo que foi construído? Reconheceu? Reconheci. Então, da mesma forma que você foi formatado para fazer dessa forma, você pode agora fazer de uma forma diferente. Então, esse é o primeiro convite que ele faz para a gente. O segundo obstáculo que ele aponta para nós é o aluno. Ele coloca assim: eu tenho que valorizar o que o aluno sabe fazer e não o que ele não sabe. Qual que é o nosso modelo de avaliação? É o modelo que aponta onde ele errou. Meu aluno não sabe, tirou 5 em matemática, não está sabendo tal e tal coisa, ela não sabe fazer adição, não sabe fazer multiplicação, não sabe resolver problema. Então, o nosso modelo é sempre esse, o que meu aluno não sabe fazer. E ele faz um convite para a gente pensar diferente. Olha, o que ele já sabe, que ele já traz. E isso é um movimento muito difícil para nós, porque a escola ela tem um conjunto de conhecimentos que ela valoriza. Historicamente, ela valoriza aqueles conhecimentos. E existem tantos outros que, infelizmente, ela desconsidera. Porque naquele momento passado, lá no século XIX, fazia sentido valorizar aquilo. Uma criança que era capaz de sentar, de se concentrar, ficar horas fazendo uma mesma coisa. Nossa, ela tem nota 10. Agora você tem crianças que são capazes de ao mesmo tempo fazer 2, 3 coisas. A mente dela está super assim, mas ela não presta atenção no que eu falo. Mas aí quando você vai ver, ela está lá apresentando o trabalho, nossa, mas ela está falando as coisas que eu falei. Achei que ela não estava nem prestando atenção, porque o cérebro dela está em outro ritmo. Mas a gente ainda não se adequou a essa questão, né? Ficar horas sentado prestando atenção é uma coisa que é uma habilidade que para eles hoje não faz sentido, porém eles têm outras. Então, valorizar o que o aluno já sabe, para que a gente possa, então, sair desse obstáculo, né? E aí ele fala assim, que as pessoas, elas estão sempre em transição. Não só o meu aluno, eu também. Então, é você se colocar nessa mesma condição. Do mesmo jeito que ele está ali, sempre mudando, eu, enquanto professor, também tenho essa capacidade. Eu não estou fadado a ser a mesma pessoa sempre, a ter os mesmos conjuntos de conhecimento. Eu estou uma pessoa em transição. Hoje eu sei isso, amanhã eu sei um pouco mais, coisas que para mim faziam sentido em determinado momento já não fazem mais. Estamos num processo constante de transição. O que ele fala, né, é considerar o outro não como um objeto, mas como um sujeito, né? Um sujeito que tem ações, que tem sentimentos, que pode ser protagonista, né? Muitas vezes a gente não deixa, o outro não nos deixa ser protagonista das nossas coisas, mas a partir do momento que a gente para de ver o outro como objeto, só depositando ali coisas nele, encara ele como um sujeito, como você estava falando, essa relação pode mudar. Né? Com certeza. E aí o próximo obstáculo que ele traz pra gente é a família e a sociedade. Então, ele fala nesse momento da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim e não tem mais jeito. E na verdade ele coloca, olha, os pais querem o melhor para os seus filhos, os professores querem o melhor para os alunos, a sociedade quer melhores cidadãos. Então assim, se todo mundo quer o melhor, então a gente tem que se colocar na condição de buscar esse melhor juntos e entender que esse melhor ele vai vir a partir de mudanças. Não tem como a gente querer se pautar naquela velha história, porque na minha época a escola era assim, porque na minha época, olha, o professor sentava ali, explicava e de quem falasse, tinha até palmatório. E existe até um saudosismo de alguns pais, né, de algumas pessoas da sociedade para essa época antiga, onde as coisas funcionavam de determinadas formas e às vezes é um obstáculo para o professor, para as escolas que tentam às vezes fazer medidas mais inovadoras, trazer propostas de trabalho, aonde essas coisas elas são encaradas por grande parte da população como algo, nossa, mas por que dessa forma? Nós temos o privilégio de trabalhar numa escola municipal que tem como uma de suas principais características a inovação. Então ela trabalha com projetos já há bastante tempo. Depois a gente vai colocar alguns vídeos disponíveis para vocês conhecerem um pouquinho mais da escola onde a gente trabalha.
mas é um espaço onde propostas inovadoras são colocadas sempre e a comunidade durante muito tempo nos apoiou nesse sentido. Mas a gente sabe que existem locais onde as pessoas não têm esse mesmo privilégio, mas é necessário que você vá colocando aos poucos essa parceria junto com a sociedade, junto com as famílias, para que elas entendam que a escola está se modificando em busca da melhor educação possível para aquela criança e retorno para a sociedade. Porque quando você tem uma escola que se pauta na formação de uma criança dentro da sua plenitude, aonde os valores vão ser respeitados, aonde a sua criatividade vai ser aflorada, aonde a sua independência, o seu protagonismo vai ser estimulado, não tem como ser uma escola que não vai ser aprovada pelas pessoas, porque de verdade é tudo que a gente precisa hoje, né? Ele complementa essa fala sua, falando que a melhor maneira de se construir isso é através do diálogo, né? Porque quantas vezes a gente encontra alguns pais assim meio ressabiados até assim com a escola, porque às vezes, não, mas é porque o que eu sei é o que é bom para o meu filho. E só que aquele professor acha que só o que ele sabe que é bom. E como você falou no começo, todo mundo quer o bem. Eu quero o bem para o meu filho, o professor quer o bem para o aluno. Mas como que a gente então vai chegar nesse consenso do que é o melhor a ser feito ali? É só através de um diálogo. E um diálogo verdadeiro, onde as partes se escutam, né? Então a gente precisa ouvir a sociedade, a gente precisa ouvir a comunidade escolar, a gente precisa ouvir os professores e a gente precisa ouvir os alunos. É só através de um diálogo onde todo mundo tem voz ativa, né? Vez mesmo para falar, que isso pode realmente tomar um rumo para a mudança, né? Dando continuidade, ele fala de um outro obstáculo, que é a formação de professores. E ele fala que o modo como o professor aprende é o modo como ele ensina. Então, dentro da nossa formação, quando você volta um pouquinho, alguns anos atrás, pouquinhos, né? Quase nada. Aí você tenta trazer o modelo de professor que você teve. E aí a gente vê que foi sempre um ensino muito centrado na figura do professor. Só que o discurso, ele é outro, que a gente deve desenvolver as nossas práticas voltadas para as necessidades do aluno. E que o professor deixe de ser o protagonista, aquele detentor do conhecimento, mas que ele se coloque dentro da condição de ser um mediador, de estar acompanhando e crescendo junto com o aluno, de facilitar os aprendizados, de construir com ele os conhecimentos. Mas de verdade, qual foi a experiência que você, professor, teve na sua formação? Que eu tive na minha? A ideia de um professor dentro da universidade, que era o detentor do conhecimento, eu como uma tábua rasa, ia lá recebendo esse conhecimento. E agora é cobrado que eu faça um movimento oposto. E aí ele traz exatamente isso. Isso aí é uma formação esquizofrênica. Você fala uma coisa e faz outra. Ele virou e falou assim, então, enquanto não for trabalhado também nessa esfera de formação dos professores, a ideia é que você ensine a esses professores essa nova forma de se relacionar e de agir dentro da relação de aprendizado com o aluno, não tem como você esperar que o professor ele vá fazer o oposto daquilo que ele está vivenciando. Porque a gente aprende não por aquilo que é falado. Não adianta o professor na formação ser falado, olha, você precisa levar em consideração os saberes dos seus alunos. A prova não é a melhor forma de avaliar. E aí, para você entrar na faculdade, você faz uma prova. Depois, para você ver se você vai ser bolsista ou não de pesquisa, você tem que ter uma nota X na prova. Se você vai ou não ter seu diploma, você tem que ter uma nota X. Então, peraí, eu estou falando que a avaliação escrita, a prova, não é uma coisa que mede o conhecimento do aluno e não deve ser algo em que a gente tem que pautar o nosso ensino. Mas como eu me formei, se pauta basicamente isso. Então, assim, não faz sentido. Então, ele fala muito sobre essa questão disso ser um obstáculo e ele coloca mais uma vez ele na condição de uma pessoa que trabalhou anos e anos com a formação de professores, de que isso aí realmente é um calcanhar de Aquiles que precisa ser colocado de uma forma bem especial. Ele fala, o modo como eu aprendo é o modo como eu ensino.
E de novo o que a Lucimar trouxe da questão do objeto, né? O outro, ele não é um objeto, ele é sujeito na aprendizagem. Então, eu preciso trazer ele para ser protagonista desse aprendizado. Não adianta eu ir lá, encher uma lousa, pedir para ele copiar e achar que ele aprendeu, porque isso não vai acontecer. Então eu preciso trazer ele para pensar, para dialogar, para que de novo a gente possa construir algo verdadeiramente significativo, porque senão a gente vai ficar sempre se lamentando. Por que a escola não está dando certo? Essas crianças não são mais como as de antigamente, e não são mesmo. O mundo não é igual e as crianças não são iguais, né? Graças a Deus. A única coisa que está precisando pensar um pouco melhor sobre isso somos nós, né? Na questão de, tá, o mundo não é igual, as crianças não são iguais, e por que eu estou querendo me manter nessa constância? Não existe constância, então eu preciso também buscar essa transformação, essa mudança, né? Ele fala sobre o quinto obstáculo seria a regulamentação, né, da lei que nos ampara, porque afinal de contas a gente também pode ter toda a boa vontade do mundo e ter ideias inovadoras tal, dentro de uma sala de aula, porém nós temos leis que nos amparam, né? Leis municipais, estaduais, federais, enfim. E para que essas mudanças de verdade aconteçam, é preciso sim que em esferas maiores da nossa educação, né, as leis do nosso país sejam pensadas e repensadas. Ele citou inclusive a questão da seriação, que por mais que muitos debates já foram feitos, ainda existe o sistema de turma, série, prova. Então, por mais que se caminhe rumo, né, a essa inovação, ainda existem leis que fazem com que a gente não consiga se movimentar, né? E aí ele vai comentar sobre a questão da BNCC. Como ela foi pensada, como ela foi estruturada, os estudiosos que ajudaram, né, a elaborar, e ele aponta isso como um grande benefício. Porém, ele traz essa questão dessas amarras que algumas pessoas acabam se colocando para essa questão de seriação, de turma, de aula, de disciplina e uma série de coisas. A BNCC, um dos elementos que ela traz para a gente de inovação, é essa questão de entender esse ser humano, esse indivíduo, como um agente dentro dessa sociedade, um agente transformador, aonde ele se torna, então, protagonista, tanto nas questões ambientais, quanto na questão do consumo consciente, a questão da preocupação com a alimentação que ele tem. Então, assim, vendo o ser humano de uma forma mais total. Então você consegue, e aí ele vai falar da BNCC, a gente vai falar a parte que é o que mais nos chama a atenção nesse momento, que é essa prática da educação financeira nas escolas. Então assim, por que isso é importante? Porque a gente tem uma sociedade aqui no Brasil onde mais de 60% das pessoas está endividada, não consegue se relacionar com o dinheiro de uma forma saudável. E isso faz com que a sociedade viva doente. Uma pessoa que não tem uma tranquilidade financeira, que ela vive escrava do dinheiro, ela não consegue ver além das necessidades que ela tem financeiras. Então ela está sempre muito presa, ela está presa num trabalho que ela não gosta, ela está presa a uma alimentação que ela tem certeza que não é de qualidade, mas ela não consegue se dar uma coisa melhor, ao sonho de um dia fazer uma atividade física, mas que aquilo não cabe no horário, porque afinal de contas ela tem que pegar mais carga horária, porque ela tem que dar conta de pagar as contas que não param de aumentar. Então assim, a educação financeira ser trazida para as escolas é uma coisa de extremo valor. Da mesma forma que estudar questões ambientais, que estudar sobre alimentação, que estudar sobre a valorização da cultura indígena, da cultura africana, e uma série de outras coisas que são apontadas na BNCC, faz muito mais sentido do que coisas que a gente fica reproduzindo de uma forma automática, que a gente olha para aquilo, tá, não vou falar que estudar história antiga não seja uma coisa importante. É importante, mas desde que seja contextualizada, para que ela consiga fazer uma correlação e ver que aquilo que está acontecendo com ela hoje, ali em sala de aula, seja uma coisa que verdadeiramente faça sentido, porque senão vai ficar só para estudar datas e decorar. Porque em 1908 a família real chegou ao Brasil, 1822 ela foi embora. E
E se eu não associar isso com uma coisa concreta, uma coisa que faça sentido para ela, ficou só na memória. E ela efetivamente não está sendo protagonista de nada e não está se apropriando daquele conhecimento. É só uma memória. Então a gente precisa trabalhar nessa questão. Depois também ele fala sobre a nossa relação com os nossos pares, e isso aí é um assunto bem cheio de dedos, né? Ele diz assim, que o maior aliado de um professor é outro professor. Porém, o maior inimigo de um professor que quer fazer diferente é o outro professor. Então, infelizmente, a gente já deve ter vivido experiências assim, né? Pessoas que estão do nosso lado fisicamente, mas que acham que aquilo que você está fazendo é um absurdo, onde já se viu, projetos desse jeito, que as crianças ficam aí andando pela escola, em grupinhos, cadê o professor que não está tomando conta desse aluno, por que ele está lá na sala ficando com um grupinho menor enquanto esse resto está zanzando aqui? E aí começa a criticar, começa a falar uma série de coisas, inviabilizando aquilo que você estava fazendo. Ao passo que quando você está com uma equipe que verdadeiramente te apoia, o trabalho flui, o fardo ele não é pesado, porque ele é dividido. Então você sente mais leveza para trabalhar. Então quando ele trouxe isso para discussão, eu me identifiquei em vários momentos. Quando a gente tem a oportunidade, como eu, graças a Deus, tenho, de ter há vários anos já uma pessoa que trabalha comigo e a gente trabalha de uma forma conjunta e tem os nossos sonhos juntos e trabalha junto, as coisas fluem e se tornam muito mais leves. Mas quando você não tem essa mesma sorte, o quanto é difícil você conduzir o seu trabalho. E aí ele aponta isso como um grande obstáculo, né? Ele fecha assim a conversa dele lá no congresso, falando sobre o desapego. E também me chamou muita atenção, né? Esse relato que a Lúcia está falando, da equipe que nos cerca, as pessoas que estão à nossa volta, como é fácil a gente trabalhar com pessoas que estão compactua com a gente ali nas ideias, né? Nos projetos, nas idealizações que a gente tem, e como é difícil também quando é o contrário, né? E aí o desapego parece que veio meio que como o moldar tudo aquilo que ele falou, porque a partir do momento que eu fico apegada, seja em pessoa, seja em sistema, seja no que for, nenhuma inovação vai poder entrar, porque o velho precisa ir embora para o novo poder entrar. Esse é o ciclo da vida, né? Não tem como as coisas se renovarem se algumas coisas não forem até enterradas, né? O ciclo da natureza é assim, né? As coisas têm que enterrar, a sementinha ela é enterrada e ela brota de novo, ela cresce, ela dá uma árvore, essa árvore floresce, frutifica, de novo essa sementinha vai cair no chão, ela vai morrer, para que uma coisa nova se nasça dali. A partir do momento que a gente não consegue ter esse desapego, seja das práticas, seja, sei lá, de qual desapego a gente tiver, a gente não vai conseguir colocar tudo isso que a gente está, que o Pacheco colocou tão bonito pra gente, né? Dessas possibilidades que tem à nossa frente, de mudança de olhar, de mudança de atitude, elas não vão sair do papel, elas não vão sair aqui da nossa fala, se a gente não aprender a ler o desapego. E aí, amiga, ele veio trazer pra gente 7 soluções, né? Porque ele falou de obstáculos, falou de questionamentos. E agora, dentro do momento que a gente está agora para refletir, ele vai falar de soluções. E de novo, volta para você, porque assim, sempre é a partir de você. As coisas, elas mudam do lado de fora, somente quando elas mudam do lado de dentro. Então, existe uma série de coisas que você vai precisar trabalhar dentro de você, para que efetivamente todas as promessas de uma escola transformadora ela possa acontecer. A gente tem batido muito na tecla dessa questão da alfabetização financeira, ela começar primeiro pela sua busca enquanto pessoa, para mudar primeiro a sua relação com o dinheiro, para só depois você conseguir colocar efetivamente na prática essa educação financeira. Porque não adianta estar lá na BNCC
que educação financeira faz parte do currículo se você, professor, não tiver dentro de você o sentido para isso. Se você não mudar a sua relação com o dinheiro, não tem como você propor que as crianças tenham uma boa relação com o dinheiro. A gente usa muito a frase, ninguém dá aquilo que não tem. E vendo tudo isso que o Pacheco foi trazendo para a gente, do quanto eu ensino a partir daquilo que eu faço e não daquilo que eu falo. Você pode falar um discurso muito bonito sobre educação financeira, sobre sustentabilidade, sobre cuidado com o meio ambiente, mas se de verdade as suas práticas elas não são verdadeiramente nessa linha, seu aluno não vai aprender. Então não adianta nada na BNCC estar sendo colocado esse direito para a criança de ter acesso a uma educação financeira se você não tem a sua própria educação financeira. E aí ele traz as soluções para todos esses obstáculos, para todos esses questionamentos. O primeiro deles é que o professor comece a se perguntar, número 1, o que eu quero saber? O que eu, professor, quero saber de verdade? O que eu quero aprender? Primeiro eu preciso ter essa consciência. O que eu quero saber? Hoje eu quero saber sobre educação financeira. Porque isso faz muito sentido para mim. Eu quero saber. Eu quero aprender para mudar a minha vida e poder, na sequência, mudar a vida de quem está ao meu redor. Então isso é uma coisa que eu quero saber. Se eu tiver que estudar no fim de semana, eu vou estudar. Se eu tiver que fazer um curso, eu vou fazer. Se eu tiver que comprar um livro, eu vou comprar um livro. Se eu tiver que ir para um congresso, eu vou num congresso, porque eu desejo verdadeiramente. E você? O que você quer saber? É uma pergunta que você tem que se fazer para começar. Depois, número 2. O que eu quero fazer? Tá, então eu já sei, agora eu tenho que fazer. Eu tenho que transformar todo esse meu conhecimento, isso que eu fui atrás de buscar, em coisas concretas, em coisas práticas. O que eu vou fazer? Eu fiz o meu planejamento, agora eu vou para as ações. Eu preciso fazer, eu preciso ter sentido, eu preciso me organizar. Depois, na sequência, o que eu quero ser? O que eu quero ser verdadeiramente? Porque assim, uma coisa é a gente falar, não, mas eu sou professor. Não, você está professor. O que você quer ser de verdade? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Você quer ser livre? Você quer ser feliz? O que você quer de verdade? Depois ele traz pra gente com quem eu quero conviver. E isso é fundamental. Quando você tem um propósito de vida e você está do lado das pessoas que também tem um propósito semelhante ao seu, é muito importante para você se fortalecer nessa caminhada. Então, de verdade, a gente precisa exercitar essa convivência com pessoas que efetivamente vão me fazer crescer, que vão contribuir para essa pessoa que eu decidi ser. E isso vocês vão ver que é muito importante. A gente criou alguns grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, e aí a gente tem também lá no nosso grupo do Instagram e também no YouTube, canais para a gente se falar, para a gente conversar, para a gente compartilhar ideias, porque às vezes você aí na sua cidade, você não tem pessoas que estejam nessa mesma caminhada que você está começando, nessa busca, nessas coisas, e você vai se sentindo meio que sozinho, né? E aí você se sente fraco, enfraquecido de verdade. E quando você está com pessoas que comungam das mesmas ideias que você se fortalece. E ao se fortalecer, você consegue ver possibilidades de fazer cada vez mais e cada vez melhor. E você vai se alimentando disso. Então, quando você tem a clareza da pessoa que você quer ser, você consegue estabelecer as atitudes que você vai ter que tomar. E isso você consegue se fortalecendo estando ao lado dessas pessoas que você escolheu conviver. Isso não é possível escolher conviver nesse momento com quem está aí na sua escola, porque afinal de contas é a escola que você trabalha, mas você pode conviver em outros espaços, nem que seja à distância, né? Como a gente está fazendo aqui agora. Aqui com a gente. Exatamente. Depois, um sexto item importante é o aprender a reaprender. Você, professor, precisa se reconhecer
enquanto uma pessoa que não sabe tudo. Às vezes é colocado pra gente essa visão, não, mas ele é o professor, se ele falou, tá falado. Mas a gente colocar as nossas fragilidades. Eu não sei tudo, eu estou na condição de professor, eu estou aqui para conduzir esse seu processo, mas eu sou tão aprendiz quanto você. E quando a gente assume isso, o fardo fica infinitamente mais leve, porque você não carrega com você aquela coisa, não, mas o aluno me perguntou, mas eu não sei responder. E tudo bem, qual é o problema de você não saber? E é você se colocar nisso, olha, eu não sei, mas a gente pode pesquisar e encontrar juntos essa pergunta. E não é vergonha nenhuma. Qual que é o problema de você dizer que você não sabia alguma coisa? E eu vou falar muito sério aqui para vocês. Antes de começar essa gravação, a gente deu uma pausa para a gente dar uma lida e uma pesquisada. Quem que é Lauro de Oliveira? Porque o Pacheco falou lá, eu não tinha vaga ideia, me parecia que eu estava falando de uma pessoa super, ultra, mega conhecida, e agora eu sei que é mesmo. Mas, para mim, naquele momento, não era uma pessoa que eu soubesse, não tinha estudado, se eu estudei, eu deletei. E nesse processo, nessa nossa caminhada, por exemplo, da educação financeira, existem infinitas coisas que eu não sei. Existe um tanto que eu sei, esse tanto já me oportunizou uma mudança significativa na minha vida, algo tão maravilhoso que a gente não consegue não compartilhar. É quase como uma criança, quando quer convidar os colegas para o aniversário, você vai vir na minha festa? Você vai vir, né, pra gente brincar. É quase que isso. Eu quero compartilhar. Então, assim, eu compartilho com a Lu compartilha comigo, mas a gente precisa de mais. Porque a gente precisa que outras pessoas vivenciem um pouco do que a gente está vivenciando, esse poder sonhar, ver o mundo de uma forma diferente, ver que realmente a gente está contribuindo com as crianças para que elas tenham uma relação diferente do que a gente teve com o dinheiro e que dessa forma, de verdade, eles possam ter uma liberdade financeira, porque eles não vão ser mais escravos desse dinheiro, não vão se ver obrigados a ter que manter aquele mesmo padrão de vida, porque afinal de contas o pai dela era assim, o avô era assim, a bisavó era assim, como que ela vai sair daquela condição? Não, você pode mudar isso. Então é muito importante a gente se colocar na condição de aprendiz, sempre. Eu aprendo desde o momento em que eu estava na barriga da minha mãe até o momento em que eu morro. Eu aprendo sempre. E eu sou capaz de reaprender. Então, se eu não sabia uma coisa, eu sou capaz de aprender aquilo. E se tem coisas que eu aprendi que naquele momento da minha vida me faziam sentido, mas que agora não me fazem mais sentido, eu tenho que praticar o desapego. Até aquele momento me trouxe aqui. Agora eu deixo esse aprendizado que me trouxe até aqui, eu sou muito grata a ele, porém agora eu preciso seguir um outro caminho. Eu sou grata pelos professores que eu tive, eles fizeram por mim o melhor que eles puderam, com aquilo que eles receberam. Porém, existem muitas das coisas que eles me ensinaram que hoje eu não preciso levar mais. E eu estou aberta a reaprender coisas novas. Depois, a gente tem então que aprender a desobedecer. E essa daqui foi bonita, né? Fala um pouquinho, amiga. A gente já falou um pouquinho lá atrás, né? Que ele é sobre a gente desobedecer. Aí eu fiquei pensando, né? Será que eu sou uma professora desobediente? Eu acho que eu sou. Claro que eu ainda tenho muito a desobedecer. Porque a partir do momento que eu não quero mais ficar dentro de uma caixinha onde foram ditadas regras para mim que eu não comungo com isso, eu tenho que aprender a desobedecer, né? Então algumas coisas a gente já faz no nosso dia a dia, mas ainda tem muito mais coisas para ser feitas, né? E aí, para encerrar, eu vou falar uma coisinha que ele mencionou, que é sobre o projeto educacional. Ele fala assim: o projeto educacional, ele é sempre coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Nada. Tudo o que você fizer vai ser sempre a partir de um coletivo. Seja às vezes um coletivo menor, às vezes de 2 ou 3 pessoas naquele momento, mas sempre vai ser coletivo. E por isso a gente faz aqui um convite para você. Se nesse momento você está se sentindo sozinho dentro da sua caminhada, fica juntinho da gente, acompanha a gente nas redes sociais, as nossas postagens no Instagram, no YouTube,
no nosso canal do Telegram, para que a gente possa estar nos fortalecendo e cada dia mais junto, porque aí dessa forma eu tenho certeza que a transformação que a gente quer ver na educação, ela vai acontecer cada vez mais rápido e verdadeiramente para você, para nós e para toda a sociedade. Tchau, tchau!